Vamos hoje dar início à nossa leitura do livro Da Pressão ao Propósito, do autor T.D. Jakes, da editora Vida. O primeiro capítulo tem como título Quando se é esmagado. Esmagado, destruído, perdido, desesperado. Quando o chão se abre debaixo dos seus pés e o engole em uma queda livre, de repente, você se descobre imerso em uma torrente de emoções, pensamentos e dúvidas. Em meio à dor inesperada ou à perda inevitável, ideias deploráveis o assaltam enquanto você afunda na areia movediça do caos da vida. Nos poços barrentos em que tudo pelo que você tinha afeto e considerava verdadeiro é questionado, dissecado e virado de ponta cabeça. Nesse ponto, sua zona de segurança e todas as constantes presumidas se revelam bem mais frágeis do que você tinha percebido. Você se pergunta então se algum dia se erguerá outra vez. E, se a resposta for sim, como reunirá forças para seguir em frente? Esse é o lugar em que a sua fé é testada, refinada e purificada. Todavia, esse conhecimento pouco serve para consolar no meio do incêndio abrasador da vida e tragar tudo o que você acreditava saber e a reduzir a cinzas as suas expectativas. Como a corça tentando encontrar uma trilha com a qual esteja familiarizada entre as chamas que queimaram a floresta. Você começa a correr em círculos, deparando com becos sem saída e desvios incertos, sem saber muito bem a que caminho tomar. Sufocado pela fumaça levantada pelo fogo, você se vê esgotada e enfraquecida, calejada e confusa, exaurida e desanimada, exaustada e sem ação. Parte dessa confusão resulta do fato de que, na vida, os maiores sucessos costumam sofrer os piores golpes em nossos momentos mais dolorosos. Tanto que a vista chega a nos parecer nevoada, porque até nas situações de maior angústia encontramos bênçãos inesperadas ao longo do caminho, misturados aos nossos danos. Uma das maiores perdas que já sofri na minha vida foi a morte da minha mãe. Quando ainda observava a minha querida mãe definhar, e essa é uma parte do meu esmagamento, eu me maravilhei com a maneira pela qual Deus continuou abençoando o meu ministério. Líderes do mundo inteiro começaram a me convidar para visitá-los a fim de falar e pregar em eventos de que um dia eu sonhara conhecer. Os meus livros se transformaram em best-seller e produtores cinematográficos demonstraram interesse em levar as minhas séries para a telona, pois eu daria tudo isso em troca da restauração da mente, do corpo e do espírito da minha mãe. Acontece que Deus tinha um propósito. Quando a minha filha engravidou aos 13 anos de idade, de novo, o que me passou pela cabeça fazia parte de um período esmagador. Críticos e inimigos meus e do meu ministério se atiraram para cima dessas notícias feito piranhas, mesmo que considerasse a saúde e o bem-estar de Sara e a vida do meu neto prioritários. Eu sabia que seria tolice da minha parte ignorar a reação flagrante das pessoas a uma situação particular da nossa família. A ironia disso tudo, claro, era que a pessoa a quem eu sempre recorria em busca de conforto e palavras de sabedoria e incentivo não estava mais comigo. Eu nunca mais teria a minha mãe de volta.
Não sei precisar o número de noites que chorei em silêncio, contemplando a escuridão pelas janelas de casa. Jamais imaginei que olhar pelas vidraças acabaria se tornando o meu hobby principal depois da morte da minha mãe. Noite após noite, lá estava eu, o olhar fixo na noite escura que me espelhava a alma. Não sou do tipo que gosta de chafurdar em autocomiseração, mas quando experimentei aquele golpe duplo na alma, só me restou mergulhar na areia movediça da tristeza. Noites seguidas permaneci olhando pelas janelas de casa, sem ver nada na escuridão, a não ser o reflexo luzídio das lágrimas descendo pelo meu rosto. Em geral, prefiro uma ação construtiva em meio a qualquer erro, percalço ou infortúnio, mas a minha nova realidade me deixara esgotado, sem um pingo de determinação. O período noturno reservava um lugar especial para as nossas lágrimas mais desesperadas. Lutamos tentando encontrar o sono, mas nos mantemos despertos por causa dos problemas, remoendo as circunstâncias. O silêncio que nos rodeia, de certa forma, faz-nos soar mais altos os nossos pensamentos e torna mais calamitosa a nossa situação. Tal era a temporada que eu vinha atravessando na época. Eu me sentia enredado pela dor, destruído por circunstâncias que fugiam ao meu controle, impotente para proteger quem mais amava, incapaz de desfrutar das muitas bênçãos da minha vida. Esmagado. Acredito que em momentos assim difíceis, esmagadores, é ainda mais crucial começarmos a enxergar que os planos imaginados por nós para a nossa vida não se comparam com a estratégia traçada por Deus para satisfazer o propósito divino para nós. Uma vez aceita e adotada como base para a ação, essa linha de pensamento provoca enorme mudança nas nossas percepções, decisões e no nosso comportamento. Constatamos, enfim, que até então mantínhamos o pensamento restrito a um nível acanhado demais, se comparado com um Deus que estabelece o foco do nosso destino na eternidade, não em algo temporário. Disparamos a máxima velocidade para ganharmos a corrida da qual participamos, enquanto Deus, por sua vez, quer nos treinar para a maior maratona do mundo. Muitas vezes tenho observado que o caminho para o progresso e o sucesso costuma incluir desvios. Ele nunca segue reto em direção a nenhum deles. É inevitável que o nosso progresso inclua acidentes que nos tirem da pista, bem como paradas estratégicas imprevistas, que parecem nada ter a ver com os nossos planos e propósitos. Avançamos firmes pela estrada da vida, rumo ao nosso futuro, até nos descobrirmos enveredando por uma saída em direção a algum lugar que nem figurava em nosso mapa. Trata-se de uma parada inesperada, uma pausa detectada na nossa jornada que ameaça destruir tudo o que conquistamos até agora. Paralisados e impedidos de agir, começamos a nos sentir ansiosos, temerosos e inseguros. Como se fracassar enveredando por algo novo não fosse irritante o suficiente. Ficamos ansiosos porque não planejamos nenhuma parada, muito menos em lugares desertos. Mas então descobrimos nesse lugar algo que nos instiga, inspira e motiva a seguir em nova direção. De repente começamos a abrir um caminho novo,
que nos leva a uma satisfação, a uma realização que excede tudo que poderíamos encontrar no itinerário original. Isso porque nos perdemos no trajeto para o local que pensávamos estar alcançando. Só Deus sabe que não nos perdemos mais que o povo de Israel, vagando pelo deserto durante 40 anos, antes de entrar na terra prometida. Sabe, eu estou convicto de que os desvios devastadores da vida costumam se converter em marcos milagrosos, a mapearem um novo percurso rumo ao futuro que Deus tem para nós. As tentativas, provações e devastações tumultuadas que experimentamos nesses lugares são necessárias para o nosso avanço. Mais importante ainda, é imperativo que os desvios dolorosos da vida estejam ocultos para nós antes que ocorram, a fim de não abdicarmos da viagem inteira em direção ao futuro por causa do incômodo de termos tomado um desvio. No momento em que acontecem, esses lugares opressivos dão a impressão de que nos destruirão e impedirão a jornada que tínhamos em mente ao definirmos o nosso destino. Questionamos se o sofrimento com que deparamos será o fim de tudo o que realizamos e perseguimos até aqui. Questionamos onde Deus está e por que Ele deixa que padeçamos tanto assim. Acontece que esses locais nos quais somos esmagados também revelam mais na nossa vida do que havíamos planejado. Eles nos forçam a reajustar a bússola, tendo por base o nosso Criador. Ao buscarmos em Deus orientação e seguirmos sua direção, o esmagamento se converte na criação de algo novo. Pense nas toneladas de rochas e solo que comprimem os depósitos de carbono a ponto de convertê-los em diamantes. Do ponto de vista do carbono, esse peso todo é de fato destruidor, mas também capaz de criar algo novo, raro e belo. Locais de esmagamento revelam que a nossa vida é mais complexa do que poderíamos imaginar. Os aspectos verdadeiramente inestimáveis, maravilhosos e eternos da nossa identidade e destino máximo nos são revelados ali. Nas páginas a seguir, quero concentrar a nossa exploração, sobretudo, nas áreas da devastação pessoal. Não precisamos nos estender na sensação causada pelas ocasiões de esmagamento, porque toda pessoa com um destino tem ou terá familiaridade com a dor. A questão que precisa ser respondida durante nosso esmagamento é se o sofrimento com que deparamos é o fim de tudo que já realizamos. Com sinceridade e veemência, creio que a resposta seja um retumbante não. Talvez você se conforme com uma vida muito inferior à que Deus planejou, a melhor, por não se permitir imaginar que o melhor ainda está por vir. A sua tragédia pode ter acontecido há 10 anos, há anos ou décadas, mas o trauma que ela causou talvez continue a aprisioná-la no passado, fazendo você se concentrar nos ramos quebrados e no fruto esmagado das suas antigas realizações, em detrimento da possibilidade de maximizar o seu potencial ao longo processo do nosso Divino Pai. Esteja onde você estiver, todos nós lutamos com o impacto inesperado que o esmagamento deixa em nossa alma. É provável que você já tenha feito algumas dessas perguntas, mas quero incentivá-lo a cavar mais fundo e refletir nelas agora.
enquanto seguimos analisando de que maneira este período pode indicar o seu propósito, aquele para o qual você está sendo cultivada, podada e nutrida neste exato momento. À medida que avançarmos neste livro, se pergunte: pode haver santidade em meu sofrimento? Será que os meus piores momentos podem de fato se converter em mais que segredos vergonhosos dos meus erros passados? E se eu conseguisse a enxergar minha vida como Deus a vê? E se os meus melhores momentos aguardarem por mim mais à frente? Minha amiga, minha querida irmã, estou convencida de que Deus pode usar o peso que lhe esmaga a alma agora mesmo para criar o produto mais seleto que ele tem para oferecer, se você assim permitir, porque o esmagamento não é o fim.